Olá pessoal, tudo bem? Que bom que nós podemos estar mais uma vez aqui juntos nesse que você já sabe, é o nosso canal Didática Simples, e nós estamos aí falando sobre o discipulado dentro da Escola de Formação Eclesiástica. Essa é a nossa sexta aula. E o que nós queremos falar hoje? Primeiro, deixa eu dar uma recapitulada naquilo que nós já conversamos um pouco, né? Nós já conversamos um pouco sobre como é que se desenvolve esse processo. Como é que você inicia, como você caminha com esse processo, como é que você vai agregar pessoas aí, como é que você trabalha essa situação de desenvolvimento aí do processo do discipulado. Também conversamos um pouco já sobre a pessoa do discipulador. Quem é essa pessoa, o que essa pessoa faz, qual é a importância dela dentro desse processo todo, como ela deve ser, como ela deve se portar, o que ela deve fazer. Como essa pessoa, então, que está no papel ali do mentoreador, ela vai se comportar, desenvolver, levar esse trabalho para que seja um trabalho levado a cabo com sucesso, tal, que ajude tremendamente ali aqueles que estão juntos nessa caminhada, né? Então, hoje, o que nós queremos falar? Hoje nós queremos falar um pouco com vocês sobre uma outra questão e uma outra pessoa. Qual é essa pessoa? A pessoa do discípulo. Nós já conversamos sobre essas outras duas fases, discipulador, perdão, também sobre o processo. E agora nós queremos conversar um pouco com vocês, meus queridos, sobre a pessoa do discípulo. Quem é essa pessoa? Como é que nós reconhecemos? Como é que ela se porta, etc. e tal. Ok, então vamos caminhar um pouquinho nesse sentido, pensando quem é essa pessoa e o que essa pessoa então tem de importante nessa situação. Então, vamos lá. Quem é o discípulo? Seria a pergunta crucial. Tem um texto que eu gostaria de falar com você. Se você quiser, para aí um pouco, pausa o vídeo, vai lá, busca a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de Mateus. Leva lá para o verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Assim diz: Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Ok? Então, se nós olharmos então aí para essa situação, o que nós vamos observar? Exatamente por causa dessa obediência à vontade de Deus que conhecemos os verdadeiros discípulos. Talvez a maior dificuldade que você tenha seja a de enfrentar o fato mais importante do que você faz seja o seu caráter. Mais importante do que você faz é o seu caráter. Suas habilidades podem até ser impressionantes, mas se você não tiver caráter, tudo está invariavelmente perdido. Essa ideia, a ideia de caráter bem trabalhado, é tão estranha ao mundo que, mesmo agora que você já morreu para si mesmo e é cristão, ainda assim ela soa estranha, né? Ou seja, é uma situação bastante inusitada aí, as pessoas não se preocupam. Então, como dizíamos, essa questão aí do caráter, mesmo você que já morreu para Cristo, perdão, já morreu para o mundo, olha, já morreu para o mundo e vive agora para Cristo, pensar nessa questão de caráter às vezes é um tanto estranho, né? Porque somos mais voltados para o fazer, para o acontecer, por atividade, em vez de o ser. E no discipulado vamos trabalhar exatamente essa questão. Quando falamos em caráter cristão, estamos pensando em uma união com Cristo que envolva nossas faculdades mentais e éticas e assim sermos capacitados a, como Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículo 12, vivam de modo que Deus considere digno, pois ele os chamou para serem parte do seu reino e em sua glória. Quando isso acontece, percebemos que essa pessoa começa a manifestar os frutos do Espírito através de suas ações. Se você fizer um exame cuidadoso do ministério de Cristo, verá que entre as virtudes por ele manifesta,
nunca faltava 4 coisas muito importantes. Vamos dar uma olhada nelas, né? Vamos começar aqui, não vai dar para falar todas elas hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, que tem sido a nossa preocupação. Então, vamos caminhar até onde der. A primeira delas é obediência. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. A vida de Jesus não foi um guia que ele seguiu passivamente. Foi uma vida que escolheu livremente, né? Lembre-se que ele diz: ninguém toma a minha vida, eu tenho poder para dá-la, porque posso também retomá-la. Então ele deu voluntariamente. Foi um processo contínuo de fazer sua vontade, a vontade do Pai, fazer da sua vontade a vontade do Pai. Jesus optou por obedecer, apesar de essa obediência ter conduzido ao sofrimento e à morte. Por ter obedecido à perfeição, até em meio à grande prova, ele pôde nos ajudar a obedecer por mais difícil que pareça. Ou seja, houve momentos de dificuldade para obedecer aquilo que o Pai estava orientando. Você veja que o texto diz que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento, porque era vontade do Pai. Lembra da oração dele, da fala dele lá no Getsemane? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Mas fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, atraía para si mesmo sofrimento, dor, dificuldade. Mas mesmo nesse sentido, ele não desobedeceu, não fez o seu querer, não fugiu e fez aquilo que o Pai assim desejava. Isaías disse que aquela era a vontade, foi aprove a Deus fazê-lo enfermar, para que nas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então era algo que estava no coração de Deus. E às vezes o estar no coração de Deus, o padecermos, eu e você, passarmos por situações adversas, situações difíceis, complicadas. Às vezes pode ser que não seja nem a vontade plena de Deus, mas existe a permissão de Deus para que você e eu passemos por aquilo ali. E como os discípulos do Senhor, nós precisamos obedecer, embora difícil, obedecer. E Cristo nos ajuda a fazer isso porque Ele mesmo o fez, você está entendendo? Ele mesmo padeceu. E nesse padecer, mesmo sendo obediente, Ele nos ajuda a fazer e a passar também por essas fases. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, tem uma fala que diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quanto mais esse discípulo se achega a Jesus, ele é capacitado a seguir em obediência aos mandamentos do Senhor. Agora, não há como ser obediente ao que não conhece. Para conhecer os mandamentos dele, se faz necessário conhecer a Bíblia, onde está escrita, expressa, revelada essa vontade. A Bíblia revela a vontade de Deus para nós. Se você não se aproximar e buscar conhecê-la, continuará como um analfabeto no quesito vontade de Deus e no tocante a essa vontade, a sua vida, não a outras coisas. Então, o que acontece com isso? Aquele discípulo verdadeiro, ele tem que buscar ou conhecer essa palavra. É por isso que o guia mestre, o livro base no discipulado, no desenvolvimento desse processo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Podemos ter até outros recursos que nos ajudem, que nos guiem, que nos orientem, né? Outras ferramentas, assim como usamos outras ferramentas que nos ajudam a interpretar a Bíblia, a entender a Bíblia, a caminhar por ela de uma forma mais clara, né? Observando ali as pepitas, pérolas preciosas que ela tem, tirando, né? Indo fundo nela e tirando os seus ensinamentos para basear a nossa vida, nossas atitudes, nosso procedimento. Assim também nós podemos no discipulado, ou melhor, deixa eu trocar a fase, assim também nós devemos no discipulado trabalhar da mesma maneira. A Bíblia é a base.
E é nesse livro base, e através deste livro base, que nós vamos caminhar dentro desse processo, que nós vamos andar nesse processo de discipulado, e nós vamos mentorear uns aos outros, que nós vamos pautar a nossa vida, a nossa existência, as nossas atitudes, nossas ações, nós vamos passar, tudo passa pelo crivo da palavra de Deus, você está entendendo? E é através desta palavra que nós vamos extrair a essência para a nossa vida. E isso aí é que provoca, que promove, que fomenta o confronto. Não entre as pessoas, né? Vou mencionar isso logo mais. Não entre as pessoas, mas a que leva você e eu e os participantes desse processo a entrarmos numa crise de fé, que vai mudar o nosso caráter. Você está entendendo? Então, eu preciso ter essa busca, se examinar constante dessa escritura, porque é ela que vai me ajudar e guiar a entender melhor e como ser capacitado a fazer a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa decidir obedecer. No quesito obediência, é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Eu decido obedecer. Você toma uma posição junto àquilo que foi lhe orientado, ordenado, e assim obedece. Obediência, então, ela requer compromisso. E compromisso é ligar-se a uma pessoa, a uma causa, a uma situação. É estar ligado, é estar conectado. O seu compromisso com o discipulado deve ser um alvo a ser colocado diante de você, o qual ocupará toda a sua vida. Isso requer de sua parte sacrifício e uma dedicação intensa, porque não é algo que você faz hoje e amanhã está tranquilo, mas é uma decisão e uma atitude que você tem que tomar, que tem que rever, que tem que ser renovada a cada dia para que continue tendo valida, porque as circunstâncias, as situações, elas mudam, nós mudamos, nós alteramos, e se nos descuidarmos nesta caminhada, com toda certeza, quando acordarmos para a realidade, estamos desviados dessa vontade, estamos alienados dessa vontade, longe do que seria realmente a vontade de Deus. Então tem que haver sacrifício da minha e da tua vida. Eu preciso me dedicar a isso intensamente para que realmente seja uma verdade na minha vida. É preciso que se pontue o seguinte: discipulado provoca confronto. Retornando, né, à fala anterior, discipulado provoca confronto. Não é entre as pessoas envolvidas. Então, achar que eu não vou entrar no discipulado, que ele vai provocar confronto, mas não é confronto no sentido de desentendimento. E não é confronto em sentido às pessoas, volto a dizer. É confronto pessoal, é a sua vida sendo confrontada, é as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras, os seus sentimentos sendo confrontados pela palavra de Deus. Ela remexe nos nossos sentimentos e emoções, toca nos nossos traumas mais profundos, pois o discipulado é uma ferramenta de Deus para nossa cura. Quero repetir isso, frisar, negritar, para que fique gravado na sua vida. Ele remexe os nossos sentimentos e emoções, toca nossos traumas mais profundos, pois o discipulado é uma ferramenta de Deus para nossa cura. Queridão, queridona, é algo que vai ser utilizado por Deus para ir lá e remover. Sabe quando você levanta uma pedra e embaixo dela ali está aquela terra úmida, às vezes alguns fungos, às vezes algumas gramíceas, tem lá de repente alguns insetos, alguns animais e tal. Então o que ocorre? Quando você remove, aí já bate o sol, bate o calor ali, daqui a pouco já está seco ali, aqueles insetos que ali estavam já sumiram, dali a pouco já está viçosa aquela gramícia que estava embaixo, às vezes até morta, aquela umidade exacerbada que tinha já secou. É isso que o discipulado
baseado, fundamentado na palavra de Deus, vai fazer com a vida de cada um de nós, com a minha vida e com a tua vida. Ele vai remover aquelas pedras e tirar aquela crosta que está debaixo. Ele vai tocar lá naquele trauma ali e expurgar, tirar aquele pus, aquela sujeira que estava sobre aquela situação, e aí vai vir com o bálsamo do Senhor, e dali a pouco está curado, está cicatrizado, está esquecido, já não dói mais. Eu vou repetir. Discipulado é a ferramenta de Deus para a nossa cura, a minha cura e a tua cura interior, pessoal, profunda, a cura dos sentimentos, das emoções, é esse trabalhar que Deus vai fazer, provocar, fomentar aí, através dessa caminhada pelo discipulado, tá bom, queridão, queridona? Quando esse confronto pessoal atingir a sua vida, né, quando ele atinge a sua, a minha vida, nós devemos optar por obedecer à vontade do Senhor e não a nossa. Por quê? Você e eu vamos recalcitrar, como ele disse a Paulo. Porque muitas vezes a vontade do Senhor é que você arranque aquele trauma da sua vida, que você libere o perdão, que você libere a pessoa que você está tendo lá, você está com ela cativa, com ela presa, aquele sentimento ruim que muitas vezes você tem alimentado, colocando ali alguns gravetos naquela fogueira, jogando um líquido inflamável para que aquela chama do ódio, da raiva, daquele sentimento ruim, ele continue, você não se esqueça daquilo, aquilo que vai remoendo, às vezes está virando até um desejo de vingança. Um momento eu vou devolver isso em tamanho, gênero e grau para aquela pessoa, estilo, né? Aquela fala muito comum, eu vou mostrar para aquela pessoa lá com quantos paus se faz uma canoa, ela vai saber quanto eu sofri, quanto eu chorei, quanto doeu. Esse é o ser humano. Às vezes, por fora esteja tudo maravilhoso, tudo lindo, tô sorrindo, tô feliz. Lá dentro está a semelhança de um vulcão. Você olha, né, um vulcão lá por cima, tá saindo às vezes uma fumacinha só, às vezes um bafinho quentinho, mas não tem atividade nenhuma, ele parece que está lá, né, adormecido, quieto, indiferente, mas lá embaixo a larva tá borbulhando e chega o momento que esse calor dessa larva lá é tão intenso, é tão grande que não tem como aguentar e vem a erupção do vulcão, né? Que é aquela explosão de ira, de raiva, de ódio, de coisa ruim que explode, você põe tudo para fora. O discipulado vai lá e percebe que aquele vulcão realmente não está morto, ele atravessa, ultrapassa essa carapaça que muitas vezes as pessoas têm, que nós temos em determinada situação. Não quero dizer aqui, longe de mim isso, que você vive uma farsa, não, que nós vemos uma farsa, não, mas que nós nos revestimos de uma carapaça, de uma máscara em certas situações para poder ultrapassar, é um refúgio nosso, é uma artimanha nossa, é uma arma nossa para conseguirmos sobreviver ou conviver com uma situação adversa. Nós lançamos mão disso, daquela cara de paisagem, aquele jeito de paisagem apenas para poder ultrapassar ou conviver numa situação que nós não gostaríamos, ela nos é adversa, ela é dolorida, ela é desagradável, mas eu não posso mudar no momento, então eu visto aquela cara de que está tudo bem, está tudo maravilhoso e vou fazendo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor deseja é que vivamos realmente uma verdade. Esta é a vontade dele. E o discipulado, quando você está participando, quando você é discípulo do Senhor, é discipulado pelo Senhor e permite que líderes, que facilitadores, participa deste grupo terapêutico, por assim dizer. Deus vai
curar os seus e os meus traumas. A segunda característica que nós observamos sempre nas ações, atitudes, na vida de Jesus, lembre-se que eu disse que era 4, falamos sobre a primeira, que é a obediência, a segunda é a submissão. Após aprendermos a obediência, precisamos seguir o caminho, seguir em frente e passarmos a ser submissos ao Senhor. Submissão, queridos, ela envolve confiança na palavra e na liderança. Aquele que está à frente, você precisa depositar confiança na liderança e na palavra dele. E isso sempre é no Senhor. Lembre-se que o centro é o Senhor. Eu disse que no discipulado, quero relembrar aqui, o discipulado, a pessoa do líder, do facilitador, do mentoreador, é essa pessoa simplesmente para estar junto, caminhar junto, ajudar, mas ela não é e não deve ser o foco principal. O foco principal é a nossa vida transformada a cada momento na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o líder e é nele que nós precisamos confiar, tanto na sua liderança em nos conduzir dentro desse processo, como na palavra que ele tem. É aquela compreensão de que ele sabe o que faz, mesmo quando ele não nos explica o que está acontecendo ou o que está fazendo. Alguns cristãos, eles estipulam condições para a sua obediência a Cristo. Tipo assim, eu vou com o Senhor, contanto que não seja para... onde o Senhor me mandar, eu vou. Contanto que ele não me mande para determinado lugar. Então, coloquei condição. O Senhor ordenando, farei, contanto que não deixe que nada me aconteça. Se ele me der isso, darei a ele aquilo. Se para obedecermos, colocarmos algumas barreiras ou condição, estamos automaticamente negando confiança nele e sem submissão. Ou, na verdade, estaremos sendo, na verdade, insubmissos, isso sim, a essa pessoa que é o nosso líder. A pessoa submissa é aquela que entende que existe uma cadeia de comando, lembra que nós falamos? E respeita isso, e assim ensina a outros. Dessa maneira, Jesus reina hoje através dessa autoridade delegada. Vamos olhar no texto, Mateus, capítulo 28, no 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: Jesus se aproximou deles, seus discípulos, e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus pontua nesse texto para os seus discípulos que ele tem uma autoridade que lhe foi delegada, que lhe foi entregue. Toda autoridade me foi entregue. Isso é que Jesus está ali dizendo. E no verso seguinte, então, aí, baseado nessa autoridade, ele dá um comando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele recebeu essa autoridade, com essa autoridade delegada, exercendo essa autoridade delegada, ele comissiona seus discípulos para fazerem um trabalho e, consequentemente, lhes dá autoridade para isso. Aqui, então, queridão, fica subentendido que Jesus recebeu a autoridade, e não só isso, ele então repassou aos seus discípulos. E o que acontece em meio a essa situação aí? Quando eles vão, os discípulos, e fazem o que lhes foi mandado, ordenado ou comissionado a fazer, e com a autoridade que lhes foi concedida, é o próprio Cristo fazendo através da vida deles. Eles são ali representantes do Cristo, estão fazendo na autoridade do Cristo, então Cristo está ali na representatividade daquelas pessoas. Ele está sendo representado como ele se estivesse. Fisicamente, assim, diríamos, é como se ele ali estivesse, é como se ele mesmo estivesse falando. Agora, trazendo para o lado espiritual, para o lado da palavra de Deus, para o misticismo, então, realmente ele está. Porque o Espírito do Senhor está em mim, o Espírito do Senhor está em você. Então, através do Espírito dele que vive em nós, e quando estamos falando, fazendo, na autoridade que ele nos deu, então é aquele mesmo fazendo. Quem não aceita isso, quem rejeita isso, não está rejeitando aqueles que estão ali como representantes, arautos do Senhor, mas está
rejeitando o próprio Senhor e o próprio Deus. Se você observar lá em Mateus capítulo 10, lá no versículo 40, olha essa realidade expressa. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Percebe só, então, queridão, queridona de Deus, que coisa maravilhosa. Percebe como o discipulado é algo tremendo, é poderoso. Então, hoje nós estivemos aí, né, falando sobre essa questão, então, de quem é essa pessoa. Falamos, recapitulando, falamos sobre o processo, o discipulado. Como o processo se dá, como ele se desenvolve, o que precisamos fazer para implantar e continuar agindo dentro desse processo. Falamos depois que existe uma pessoa de grande importância, que é a pessoa do facilitador. Então, quem é essa pessoa, quais características ela tem, o que quem deseja sê-lo precisa fazer e etc. e tal. Agora entramos, então, no segundo módulo do discipulado, da disciplina do discipulado dentro do curso da EF. E nesse segundo módulo, então, iniciamos falando quem é a pessoa do discípulo. Quais características essas pessoas têm, como é que elas são reconhecidas, o que a palavra do Senhor fala sobre essas pessoas. Vamos continuar falando, né, na próxima aula um pouco mais sobre esta pessoa, né, e você com certeza vai sair daqui com uma boa bagagem, uma grande bagagem para fazer aí o seu trabalho, implementar, né, esse trabalho aí na sua igreja, na sua congregação, ou desenvolver um ministério particular, pessoal de discipulado. Aliás, em toda a congregação, independente da denominação, pois é um mandato para a igreja do Senhor na face da terra, e não para esse, para aquela denominação, para aquela outra denominação, para esse ou aquele líder. É um trabalho que todos deveríamos fazer. Lembre-se, como Moisés chamou para perto e discipulou a Josué, quando Moisés já não mais estava ali, a transição, né, para um novo líder foi algo tremendamente natural, um processo tranquilo, sem traumas, nada. Josué aprendeu, mas infelizmente ele não executou. Você vê que Josué não discipula ninguém. Então é uma fala bastante interessante, usar essa palavra, interessante, a fala de Josué lá no final da vida, quando ele reúne todos os anciãos e ele dá algumas instruções, ele relembra das promessas de Deus e do cumprimento dessas promessas, que eles viveram essas promessas. Ele vai dizer aquela frase célere que nós muitas vezes usamos aí a todo momento. Agora escolhei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma fala interessante, mas se observarmos essa fala do ponto de vista do discipulado, é uma falha de entregar, jogar a toalha, entregar as coisas, porque reconhece que ele não preparou ninguém, ele não trouxe ninguém para perto, ele não discipulou ninguém, ele não ensinou ninguém, e agora que chegou um momento que ele já reconhece que precisa passar a batuta, não tem para quem entregar, tá entendendo? É hora de passar, eu já não posso mais ir adiante, minha carreira terminou, o meu tempo acabou e não tem para quem passar. O nosso trabalho deve ser sempre esse. Você que, por exemplo, é pastor de igreja, entenda que Deus não te deu um ministério sempre eterno, você não vai estar eternamente à frente daquele ministério. Um dia o seu tempo vai acabar. E quando o seu tempo acabar, quem vai assumir? O triste é que muitas vezes líderes que fazem isso, eles causam o seguinte, eles trabalham por anos a fios, construindo um ministério, desenvolvendo um trabalho, às vezes um trabalho maravilhoso, que deu muito resultado.
mas chega um tempo em que eles já não mais presentes estão e esse trabalho acaba, porque não tem quem dar continuidade. Perdoe aí a barulheira, porque hoje, domingo, né, domingão de manhã, e os vizinhos resolveram fazer barulho aí com essa cachorrada aí. Mas, independente disso, daí não temos um estúdio profissional, então, infelizmente, você ouve aí o microfone capta ainda essa barulheira. Mas, independente disso, já finalizando, discipule. Não importa se você é o pastor, não importa se você é o líder, não importa se você é apenas um membro, vamos dizer assim, mas traga alguém para perto, discipule, ensine aquilo que você aprendeu, compartilha com esse outro aí, porque com certeza haverá necessidade. De repente você passa a vida toda dentro de uma igreja como membro, não lidera nada, não está à frente de nada, mas de repente, através da sua vida, Deus usa você para mentorear, para ensinar, para discipular alguém, e lá na frente, esse alguém vai ser um líder tremendo e a sua parcela vai estar lá sendo creditada na tua conta, porque Deus está marcando, registrando tudo quanto estamos fazendo, ok? Deus abençoe então grandemente a sua vida. Até um outro momento, através aqui desse canal Didática Simples, levando para você as nossas aulas de discipulado da Escola de Formação Eclesiástica da Igreja Pentecostal da Bíblia